Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka-Riz, diretamente dos estúdios da ECD Ambiental, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, em sua 6ª temporada, editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelas apoiadoras e pelos apoiadores financeiros do Apoia-se. Nosso grande objetivo com esse podcast é levar mais conhecimento para vocês que fazem o mercado de GAC no dia a dia. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e também na possibilidade de reconhecermos melhor as pessoas que constroem o nosso GAC. Como diz o poeta, quem resiste e insiste no fronte quer ver um novo horizonte se levantar. Nós, junto com vocês, lado a lado com vocês, insistiremos em resistir por muito tempo. Venha conosco lutar para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, escovando o seu cachorro, sofrendo no trânsito cada dia mais caótico, revisando os parâmetros dos Regional Screening Levels, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka-Riz e esse é o 10º episódio da série especial sobre gerenciamento de áreas contaminadas por hidrocarbonetos de petróleo. Estamos aqui na 6ª temporada do podcast Áreas Contaminadas, tentando ser relevantes e colaborar com o mercado do GAC, trazendo material todas as semanas para vocês aqui no podcast, também na newsletter e também no screening de notícias. O podcast é editado por Lilian Coreaço Riz e é oferecido por pessoas muito queridas, que são as nossas colaboradoras e os nossos colaboradores financeiros do Apoia-se. Essas pessoas nos ajudam muito financeiramente há 4 anos e também nos ajudam muito porque mostram que acreditam verdadeiramente que estamos fazendo um bem coletivo e implicitamente nos dizem, continuem. Em nome de toda a família ECD, agradecemos demais essas pessoas que cooperam muito conosco e com a comum unidade do GAC e respondemos, continuaremos sim por muito tempo com a valiosa ajuda de vocês. O nome das atuais 46 pessoas que colaboram financeiramente conosco estão na descrição desse episódio. Se você também quiser e se você também puder se juntar ao nosso grupo de apoiadores e apoiadoras, é simples, basta entrar no site apoia.se/ecdambiental que tem tudo muito bem explicadinho por lá. O podcast Áreas Contaminadas conta com 4 empresas patrocinadoras, o que nos permite ler, estudar, discutir, conversar, elaborar episódios todas as semanas e ainda nos enche de orgulho, porque são 4 empresas desse quilate querendo unir as suas marcas ao nosso trabalho, que é uma forma de dizer também, continuem. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean, www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratória Consulting, a Vapor Solutions e a Columbia Technologies. Queria falar um aviso importante para vocês, né? Estão abertas somente até o final desse mês de julho as inscrições para o processo seletivo da 26ª turma de pós-graduação em GAC do SENAC, para iniciar as aulas em agosto de 2025. O curso é presencial, com 1 ano e meio de duração, aulas aos sábados, mas desta vez nós teremos uma turma experimental com andamento um pouco diferente. Nós teremos mais ou menos 4 ou 5 aulas práticas presenciais por semestre, o que significa que uma vez por mês a pessoa tem que ir lá para o campus do SENAC em São Paulo. As demais aulas serão híbridas, ou seja, serão presenciais, para quem quiser assistir presencial lá no campus, mas com a transmissão online ao vivo, o que facilita bastante para as pessoas de fora de São Paulo, que sempre quiseram fazer esse nosso curso, mas era difícil vir para São Paulo toda semana, então dessa vez vamos experimentar fazer desse jeito, vamos ver o que acontece. Presencial, assim, presencial mesmo, uma vez por mês, o restante é presencial, mas pode ser assistido online. Quem tiver interesse, entre no site sp.senac.br, procure lá pós-graduação, gerenciamento de áreas contaminadas e faça sua inscrição para o processo seletivo e nos vemos em agosto. Bom, esta série de episódios mais curtos, técnicos, direto ao ponto, onde eu faço uma explanação com comentários sobre um tema específico. Pensamos que esse tipo de episódio mais curto é importante para ajudar as pessoas, mais técnico, é importante para ajudar as pessoas, falando de temas que discutimos no SENAC, nas reuniões da ESAS, na BNT, em cursos e fóruns, mas nem todo mundo tem acesso fácil a isso. Então a ideia é intercalar as entrevistas com esses episódios aqui, técnicos, mais curtos. Especificamente sobre essa série, ela tem o objetivo principal de falar sobre gerenciamento de áreas contaminadas em áreas com hidrocarbonetos de petróleo. Uma coisa que me despertou a atenção para a criação dessa série foi quando eu percebi que conceitos que parecem básicos, como o que é fonte, o que é pluma, o que é ELNEPL trapeado, o que é fase residual, saturação de ELNEPL, não estão assim totalmente incorporados no repertório dos profissionais do GAC. E no fim acabam fazendo a receita de bolo ali, anticientífica, em áreas com hidrocarbonetos, como postos de combustíveis, Então essa receita anticientífica é instalar poções,
ver se junta fase livre nos poções, e se juntar, coloca um MPE, se não juntar, monitora uma fase dissolvida, entre aspas, restringe o consumo de água subterrânea e vamos embora, sem realmente avaliar o problema e muito menos avaliar os riscos reais a que as pessoas estão submetidas nesse tipo de área. Em resumo, acho que esse é um bom momento para fazermos essa série, porque esse assunto está sendo muito discutido no Brasil afora, e novas normas e procedimentos estão sendo criados ou revisados. Eu creio que podemos, na verdade devemos dar a nossa contribuição para o que entendemos ser a melhor abordagem para o gerenciamento de áreas de hidrocarbonetos. Semana passada eu estive em Belo Horizonte junto com meus amigos Diego Silva, Rafael Sato e Rafael Souza, falando para pessoas de órgão ambiental municipal, do órgão estadual, da FEAM, consultorias e empreendedores sobre como deveria ser, na nossa opinião, a investigação de áreas contaminadas, com enfoque importante em postos de combustíveis e áreas com hidrocarbonetos, justamente porque o órgão municipal da Prefeitura de Belo Horizonte tem feito exigências mais específicas e mais conectadas com a ciência mais recente. Então essa nossa série especial vem a calhar nesse momento do GAC em Belo Horizonte, no estado inteiro de Minas Gerais e em muitos outros lugares que estão passando por transformações parecidas, como Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Distrito Federal, Rio de Janeiro e outros lugares por aí pelo Brasil. Espero conseguir dar uma boa contribuição com esta série e com outras ações que estamos fazendo por aí. Recomendo que vocês ouçam os outros 9 episódios dessa série especial GAC para hidrocarbonetos. A playlist está no YouTube, você pode encontrar no Spotify também. E falamos muita coisa já nessa série, a origem da preocupação com os hidrocarbonetos, o comportamento dos hidrocarbonetos no meio, quais são as principais fontes primárias, os métodos de screening adequados, a investigação do ELNEPL em si, o papel dos pós de monitoramento, a investigação das partições para água subterrânea, a investigação da partição para o ar do solo e muitas outras coisas. Agora, nesse 10º episódio, falaremos sobre como fazer um modelo conceitual nessas áreas contaminadas por hidrocarbonetos, com quantificação de massa, delimitação de plumas e algumas outras coisas. Espero que vocês gostem, que vocês aprendam e que vocês pratiquem isso no dia a dia. Vamos ao episódio. Como faz tempo que não fazemos o episódio dessa série, precisamos retomar alguns pequenos pontos importantes e fundamentais. O produto que vazou a fase líquida immiscível, o ELNEPL, é a fonte secundária, ou seja, representa a maior massa, e a partir dessa maior massa é que vão surgir as partições que são chamadas de plumas. O ELNEPL fica geralmente no centro dos poros do solo. Em casos especiais de muito ELNEPL ou de poros abertos, como as areias, o ELNEPL pode se juntar e se tornar móvel, sendo aí sim fase livre. Mas a maior parte da massa de ELNEPL estará imobilizada no centro dos poros. Se as substâncias que formam o ELNEPL tiverem solubilidade suficiente e se passar água pelos poros que contêm esse ELNEPL, haverá a formação de plumas em fase dissolvida, que podem levar essas substâncias aí dissolvidas, particionadas para a água subterrânea em fase dissolvida, para outros lugares longe da fonte. Então as substâncias podem atingir algum receptor, nesse caso elas poderiam atingir algum receptor. Se as substâncias que formam o ELNEPL forem voláteis, se o ELNEPL ou a pluma com essas substâncias voláteis em fase dissolvida estiverem em contato com a zona não saturada do solo, poderá haver o particionamento dessas substâncias para a fase vapor e formar uma pluma de vapor. Outro ponto muito importante que tratamos em outros episódios é que os postos de monitoramento não servem para identificar o ELNEPL, pois os postos identificariam somente o ELNEPL móvel, não o ELNEPL que está no centro dos poros. Para identificar o ELNEPL é preciso olhar para os poros do solo ou com amostragem de solo e outras técnicas complementares, como avaliação com PID com aquecimento, luz ultravioleta, shake test, ou usar ensaios OIP e o VOST. Mas para a quantificação do ELNEPL é sempre necessário coletar amostras de solo, enviar uma série de amostras, boas amostras, para o laboratório para fazer análise química de TPH e o TPH fingerprint aqui. Por fim, outra revisão fundamental é a importância de identificarmos, delimitarmos e caracterizarmos as unidades hidroestratigráficas ou com amostragem de solo e complementos, como análises granométricas e outras coisas, ou com HPT, CPTU e amostragem de solo. Tudo isso nós já falamos nos episódios anteriores, mas aqui nós vamos começar esse episódio querendo saber quanto eu tenho de massa e até onde vai ou podem ir as minhas plumas. Essas são as questões centrais desse episódio. Vamos começar pela fonte secundária. Para que tenhamos um bom modelo conceitual, precisamos delimitar e quantificar a fonte secundária, o ELNEPL. Para identificar e delimitar, pode ser usado, como eu falei agora há pouco, o OIP ou VOST, mas também pode ser usado a amostragem de solo e avaliação em campo com uma soma de linhas de evidências,
como nós falamos no episódio 225, sobre o trabalho do Randy Saint-Germain. Essas múltiplas linhas de evidência a partir de amostras de solo seriam, no nosso caso aqui, luz ultravioleta, corantes, como o shake test, teste de luva nitrílica, PID no liner, PID no aquecimento. Nós falamos sobre isso em outros episódios, um deles é o episódio 83, além do 225, e mais a série que nós estamos aqui, que temos aqui a série de GAC e hidrocarbonetos. Ouçam isso para conhecer essas técnicas. Muito bem, isso aí vai identificar e delimitar o LNAPL, mas é preciso também quantificar o LNAPL. Para isso, uma das coisas que são necessárias é enviar muitas amostras de solo para análises químicas, como já acabamos de falar. E como estamos falando de LNAPL, nós estamos falando de uma fase retida com uma concentração baixa, onde a gente precisaria do TPH fracionado, aqui nós estamos falando de fonte secundária de grandes concentrações, o ideal é você fazer a análise do TPH fingerprint. E aí, com esses resultados das análises químicas, é preciso tentar correlacionar esses resultados quantitativos com as observações qualitativas em campo, para que se tenha um modelo de distribuição de LNAPL nas unidades hidroestratigráficas. Porque senão teríamos que coletar amostras uma do lado da outra, a cada 10 centímetros teria que mandar a amostra para o laboratório. E aqui a ideia é a gente ter uma distribuição qualitativa com essas ferramentas auxiliares, e aí a gente correlacionar com algumas amostras, mas não uma só, não uma por furo, mas uma série de amostras que a gente mandou para o laboratório. Para quantificação de massa, temos episódios aqui que falam sobre isso. Eu queria chamar a atenção de vocês e recomendo que vocês ouçam o episódio 73 e o episódio 102. Mas enfim, nós vamos partir de uma amostra de solo que a gente vai fazer a análise química de TPH fingerprint. E nós vamos ter aí nessa análise química um resultado de miligramas de TPH por quilogramas de solo. Para quantificarmos a massa de TPH, o que é a massa do LNAPL, temos que saber, além da concentração, quantos quilos de solo temos representados por essa amostra, para podermos multiplicar a concentração por essa massa de solo representada pela amostra. Para termos a massa de solo representada pela amostra, primeiro precisamos estabelecer qual é o volume representativo dessa amostra. Imagina aí, você que está me ouvindo, um volume que representa aquela amostrinha que você mandou para o laboratório. E aí você pode notar que é fundamental que se tenha uma boa quantidade de amostras para que o volume representativo de cada uma fique menor. Caso contrário, nós vamos superestimar demais a massa, uma vez que quando nós vamos selecionar uma amostra de solo para mandar para o laboratório, nós quase sempre escolhemos, em campo, a amostra com mais indício para enviar para o laboratório. Então, se a gente considerar que todo aquele volume tem aquela concentração que é a maior que a gente conseguiu observar, a gente pode superestimar demais a massa. Tá? Então, a gente precisa ter uma quantidade boa de amostras, com amostra com muito indício, uma amostra com pouco indício, amostra mais ou menos e amostra sem indício. Tá? A gente precisa de tudo isso. E, sem dúvida nenhuma, amostras em pelo menos uma por unidade do estratigráfico. Bom, é preciso também que façamos uma boa correlação entre as análises laboratoriais e as avaliações em campo. Ou, caso tenhamos feito OIP ou VOST, uma boa correlação dos sinais desse ensaio com as análises químicas. No caso de serem observações de campo, essa correlação precisa ser verificada, estabelecida algebricamente, dizendo, por exemplo, uma observação de ultravioleta representa uma concentração de tanto. A gente precisa estabelecer essa relação algébrica para que a gente tenha um cálculo de massa mais próximo da realidade. Ou a gente faz isso na raça, na mão, assim. Talvez a gente possa criar modelos estatísticos, geoestatísticos em softwares 3D, como EVS, como Leapfrog, como Voxler. Mas todos esses softwares, eles fazem o modelo. A gente precisa alimentar o software com dados suficientes para ele fazer um modelo que represente a realidade. Tá? Então, EVS, Leapfrog, Voxler, ou mesmo QGIS. O QGIS tem um jeito de fazer esse modelo 3D, eu não sei como faz, mas você pode perguntar para o meu amigo Diego Silva, que ele vai ter um caminho para você saber fazer esse modelo 3D no QGIS. Enfim, tendo esses softwares, esse modelo 3D geoestatisticamente verdadeiro, vamos chamar assim, você vai ter muitos pequenos volumes observados, cada pequeno volume com uma concentração relativa, obtida a partir da correlação entre o que se observou em campo e o resultado do laboratório, para montar aquele bloco, aquele quebra-cabeça ali. Mas, para que a gente tenha a massa, nós vamos simplificar um pouco aqui para vocês terem ideia de como fazer isso célula a célula, e depois o software vai integrar tudo isso aí para vocês. Mas vamos ver uma célula por uma, tá? Vamos supor que o volume representativo de uma amostra de 1000 mg por quilo, então nós fomos lá no campo, coletamos uma amostra,
mandamos para o laboratório e essa análise deu 1.000 miligramas por quilo. E o volume que representa essa amostra de 1.000 miligramas por quilo é 1 metro cúbico. Tá? Seria um volume grande, mas vamos fazer esse 1 metro cúbico para facilitar nossas contas aqui, a nossa explicação. Então a massa vai ser 1.000 miligramas, 1.000 miligramas por quilo, né? O resultado da análise química é 1.000 miligramas por quilo. Então a massa vai ser 1.000 miligramas multiplicado por quantos quilos de solo nós tivermos. E aí, pensando que tem 1 metro cúbico de solo representativo, temos primeiro que saber a porosidade, porque o poro é um espaço vazio, não tem massa seca. O reporte do laboratório é miligrama do contaminante por quilograma de massa seca do solo. Então a gente tem que tirar a umidade, tirar o que não é sólido do solo, né? Então a gente quer ficar com a massa seca. Então nós temos que tirar a porosidade. Se a porosidade for 40%, né? Se a porosidade for 0,4% ou 40%, nós vamos ter 0,6% ou 60% de partículas sólidas, ou seja, de massa seca. Então, nesse nosso exemplo, 60% daquela massa é massa seca. Então, se a gente pensar aqui no 1 metro cúbico, se 40% é espaço vazio, 60% é o sólido. Então, nós temos 0,6 metros cúbicos de massa seca. Então, naquele 1 metro cúbico, 0,4 metros cúbicos são poros e 0,6 metros cúbicos são partículas sólidas. E quanto isso representa em massa, né? Em quilogramas? A gente está falando em volume, quanto isso representa em quilogramas, em massa? Para isso, nós temos que ter a densidade aparente seca, ou densidade dos sólidos, ou densidade das partículas. O nome varia um pouco, mas acredito que vocês tenham entendido, né? Qual é a densidade das partículas sólidas do solo? Em geral, para nossa sorte, né, essa densidade das partículas sólidas do solo varia muito pouco e fica ao redor de 2.300 quilos por metro cúbico, podendo, em alguns casos, chegar a 2.700 quilos por metro cúbico. Mas vamos pegar o 2.300. Se multiplicarmos os 0,6 metros cúbicos por 2.300, né, que é 2.300 quilos para cada metro cúbico, então nós teremos aqui nesse 1 metro cúbico, nós vamos ter então 1.380 quilos de solo ali. Se ao invés de 0,4 a porosidade fosse maior, então se a porosidade fosse 0,7, por exemplo, e a gente teria 0,3, né, ou 30% de sólidos, mantendo a densidade de 2.300 kg por metro cúbico, nós teríamos aí 6.900 kg de sólido, que é a metade dos 1.380 que nós calculamos aqui. Então o valor da porosidade é uma coisa importante que a gente tem que saber, né? A gente tem que saber a porosidade do solo quando a gente vai calcular a massa, né? Principalmente a massa da fonte secundária. Bom, finalmente a massa do contaminante é a multiplicação da concentração, 1.000 miligramas por quilo de solo, pela massa de solo, que nosso exemplo é 1.380. Então, multiplicando 1.000 por 1.380, nós teríamos 1.380.000 miligramas, o que é 1,38 quilos. Né? Então, a nossa massa de Alnapple é 1,38 quilos de Alnapple nesse 1 metro cúbico representado por aquela amostra que você mandou para o laboratório. Tá? Você faz isso para todas as amostras que você mandou para o laboratório ou todas as correlações estatísticas que você fez e você terá uma estimativa de massa próxima da realidade. E ainda, né, se você tiver esse modelo 3D derivado da geoestatística, você poderá visualizar onde está a maior parte da massa, se você precisar intervir nessa massa. Lembra, a gente falou 1 metro cúbico aqui, então é como se a gente pegasse uma amostra no centro de um cubo, né, com 1 metro de lado, 1 metro de cada lado, tá? Isso significa que você tem uma amostra aqui, uma amostra 1 metro para um lado, uma amostra 1 metro para o outro lado, sabe? Para os 6 lados dessa amostra, para cima, para baixo e para os outros 4 lados, você tem uma amostra a 1 metro dela, para você poder estabelecer que esse volume representativo é nesse 1 metro cúbico, tá? Você vai pegar metade da distância e fazer esse cubo de 1 metro. Então, para que seja 1 metro cúbico, você tem que ter muitas amostras, uma a cada 1 metro, em todas as direções. Você precisa ter, então, muitas amostras, ou você tem que estabelecer uma correlação excelente dos seus dados de campo, né, de observações de campo, com as análises químicas, para você poder extrapolar valores aí observados em campo para concentrações obtidas em laboratório. Esse é o X da questão. Esse é o cerne do seu modelo conceitual para a quantificação da massa de Alnapple.
Isso é um pouco complicado, talvez você esteja se perguntando por que não pode fazer um método que muita gente aplica por aí ainda hoje em dia. Pega a espessura da fase livre no posto de monitoramento, divide isso por 4, e ao dividir por 4 você tem a chamada, supostamente você tem a chamada espessura real da fase livre. E aí multiplica essa espessura real pela área de ocorrência dessa fase livre, né, estabelecido pelos postos de monitoramento, estabelecido erradamente, tá, pessoal, pelos postos de monitoramento, para ter o volume de fase livre, e finalmente você multiplica esse volume pela densidade do produto para ter a massa. É muito mais fácil. Sim, claro, é muito mais fácil, mas está errado, né? Está repleto de erros conceituais e erros de todos os tipos aí nessa estimativa. Não devemos fazer desse jeito. Primeiro, porque o El Nepo não fica bonitão boiando acima da água, como a gente já falou muitas vezes nessa série e em outros episódios aqui. O El Nepo não fica boiando sobre a água como um copo d'água, porque o solo é formado por poros, né? Se você está com dúvida nesses conceitos, ouça os outros episódios dessa série, a gente falou muito disso aí. O El Nepo fica no centro do poro, em que ele consegue se infiltrar pela relação pressão de entrada-resistência dos poros. Então, ele está no centro do poro, ele não sai facilmente do centro do poro, ele não se move. Não tem como considerar uma espessura real se o El Nepo está no centro de alguns poros, né? E não centro, ele ocupa uma porcentagem desses poros. Não tem como saber isso. Ele não está ocupando todos os poros do solo, né? Isso é totalmente fora de propósito. Fora isso ainda, boa parte do El Nepo não se move. Portanto, não entraria sequer nos postos de monitoramento e seria desconsiderado dessa conta. A questão do 1/4 da espessura vem da equação de de Pastrovich de 1979, que é só uma entre muitas possibilidades de quantificação de massa estabelecidas em um documento da EPA nos anos 90, um documento já bastante superado e, certamente, essa é a pior das equações daquele documento. Então, cientificamente, não é relevante o suficiente para ser sequer considerado. Fora isso, ainda tem a questão da porosidade, afinal, ainda que essa espessura existisse, fosse fixa, fosse constante e contivesse todo o El Nepo, os poros estariam sendo desconsiderados. De modo que essa simplificação não tem... É completamente absurdo a gente pensar em usar essa simplificação. É o mesmo que dar uma estimativa qualquer baseada em nada, né? Eu acho que tem 20 quilos ali, assim, sem mais nem menos. É uma estimativa tão boa quanto dar um chute qualquer. Então, quantificar a massa da fonte secundária é um negócio complexo. E, no mínimo, devemos fazer o que nós dissemos aqui. Muitas amostras de solo para análises químicas, relacionadas com unidades hidroestratigráficas, o modelo 3D geoestatístico que represente essas concentrações e as estimativas ou determinações de porosidade e densidade, e tudo isso junto para tentar uma estimativa de massa. Assim nós teremos a identificação, a delimitação tridimensional e a quantificação da massa de El Nepo. Mas é só isso? É só quantificar a massa de El Nepo para termos um bom modelo conceitual? Não, claro que não, ainda tem muita coisa. Ainda falando somente do El Nepo, é muito relevante sabermos se ele tem mobilidade. E se ele tiver mobilidade, nós temos que estimar a sua recuperabilidade com uma extração, um bombeamento. Para isso, uma vez identificado e quantificado o El Nepo com amostras de solo, devemos instalar postos de monitoramento nas unidades hidroestratigráficas em que haja mais El Nepo ou nas unidades hidroestratigráficas que haja maior possibilidade dele se mover, ou seja, nas unidades que tiver poros mais abertos, portanto, aí preferência para solos arenosos. Se houver impacto significativo de El Nepo em mais de uma unidade estratigráfica, deve-se instalar postos em todas elas, né? Um posto em cada uma, claro. Então a gente tem que instalar aí alguns postos de monitoramento nas unidades hidroestratigráficas relevantes. Repetindo, esses postos servirão somente para avaliar se junta El Nepo nele, e se juntar vai evidenciar a mobilidade do El Nepo naquele ponto, naquela unidade hidroestratigráfica, vai possibilitar o monitoramento temporal dessa mobilidade naquela unidade e vai possibilitar a realização de um ensaio de transmissividade do El Nepo, um ensaio de recuperação do El Nepo, que é basicamente retirar o El Nepo do poço e monitorar a sua recuperação. Então, você vai instalar esses postos de monitoramento para você avaliar essas coisas, não para identificar a presença do El Nepo, que você já identificou com as amostras de solo. Você vai instalar esses postos para acompanhar a variação temporal do El Nepo que se moveu para dentro do poço, se é que ele se move para dentro do poço, né? Então, primeira coisa, ver se ele se move para dentro do poço. Segunda coisa,
acompanhar temporalmente isso. Terceira coisa, fazer ensaios, né, repetidos ensaios de transmissividade do ELNEPO. Tá? Então, como é que é esse ensaio? Você tira o ELNEPO do poço e monitora a sua recuperação. Tem todo um protocolo para executar, interpretar esse ensaio no site da API. Bom, há algumas incertezas nesse processo, né, nesse teste, especialmente decorrente dos poços não estarem, né, geralmente eles não estarem em uma única unidade estratigráfica, serem poções. Mas se você está fazendo tudo isso que estamos recomendando aqui nessa série, já sabe que os poços devem estar com seção filtrante curta, em apenas uma unidade estratigráfica. Então a tendência é que o protocolo do ensaio da API dê certo. Você vai achar isso, né, no Google como API ELNEPO Transmissivity Workbook. O ensaio chama Bail Down Test, que você também vai encontrar. Tem um protocolo escrito, tem vídeos no YouTube ensinando a fazer isso. Né? Aliás, eu pretendo fazer um episódio sobre isso em breve. Bom, enfim, depois de identificar, delimitar e quantificar o ELNEPO, você vai conhecer melhor o seu ELNEPO, fazendo esses poços para avaliar a mobilidade, eventual mobilidade, e a eventual transmissividade do ELNEPO. Tanto naquele momento, quanto avaliar isso, monitorar isso temporalmente. Bom, mas o modelo conceitual não para aí, não para no ELNEPO. Temos que entender a partição desse ELNEPO. Falamos sobre a base desse entendimento no episódio 9 desta série, e lá, basicamente, falamos que há duas partições possíveis, para a fase dissolvida na água subterrânea e para a fase vapor no ar do solo. Começando por essa última, é necessário, basicamente, amostrar o ar do solo, no mínimo na zona não saturada, próximo à fonte, próximo do ELNEPO identificado. Lembrando que esse ELNEPO pode estar na zona saturada, na zona não saturada e na interface entre as duas. Então, essa amostragem de ar do solo deve ser feita perto de onde há ELNEPO identificado, ou na unidade de estratigráfica mais permeável na zona não saturada. Isso no mínimo. E se for encontrada a concentração de partição de hidrocarbonetos no ar do solo, é preciso também delimitar horizontalmente essa pluma de partição para o ar do solo, da mesma forma que na água, e também amostrar abaixo do contrapiso nos ambientes fechados mais próximos da presença do ELNEPO e ou dessa presença da concentração no ar do solo encontrada na zona não saturada. Os dados que vão embasar a avaliação de risco e as evidências, os dados para coletar evidências suficientes para avaliar se está havendo degradação ou atenuação natural da fonte secundária, deve ser feito por meio de medições ou de amostragens de ar do solo, tanto em postos de monitoramento do ar do solo, que chamamos aqui de postos de vapor, e também nos postos subslab. Então tem que fazer tudo isso para embasar aí uma eventual degradação da fonte, né, na atenuação natural da área fonte, ou para avaliar os riscos de intrusão de vapor. Os chamados postos de vapor são mais úteis para entender a distribuição das substâncias químicas de interesse na fase vapor no ar do solo e também para evidenciar a atenuação natural da área fonte. Os postos subslab são fundamentais para entender o risco associado à intrusão de vapores. Então essa é uma grande diferença das duas possibilidades que a gente tem de coletar amostra, e a gente deve conhecer isso e usar com sabedoria. Então, em resumo, esses postos, tanto o subslab quanto o poço de vapor, devem ser instalados e devem ser feitas amostragens rigorosas com testes de estanqueidade, métodos consagrados como TO15 e análises em laboratório. Esses resultados vão subsidiar as avaliações de risco e estabelecer plumas e modelos de transporte na zona não saturada. Especificamente pensando na avaliação da atenuação natural da fonte, é preciso, nos postos multiníveis de monitoramento de ar do solo, medir os principais gases, como oxigênio, gás carbônico e metano, e também medir a temperatura. Todas essas são linhas de evidência que comprovariam a existência da atenuação natural da fonte secundária e permitem, por meio de modelos, avaliar a intensidade da degradação. Recomendo que vocês pesquisem sobre NSZD, Natural Source Zone Depletion. Você vai encontrar na EPA, na FRTR e, especialmente, o que eu recomendo, o documento do ITRC sobre o ELNEPO. Esse é o meu preferido. Basicamente, se há consumo de oxigênio, se há formação de CO2, se há consumo de CO2, se há formação de metano, né, se há metanogênese, e se há incremento de temperatura, está havendo a degradação bioquímica da fonte secundária. Mas é preciso também avaliar a produção de metano. Pode ser que haja um risco decorrente desse metano, da produção desse metano, e esse risco deve ser monitorado também. Por isso, os postos de monitoramento do ar do solo, chamados postos de vapor, são particularmente importantes para o modelo conceitual de áreas contaminadas com hidrocarbonetos. Falando sobre a partição para água subterrânea, como falamos no episódio 9 dessa série, é preciso verificar as unidades estratigráficas de fluxo, ou seja, as mais permeáveis, que tenham ou podem ter contato com o ELNEPO,
e, portanto, que podem receber a partição das substâncias químicas de interesse do ELNEP para a água subterrânea e andar, a substância química andar por essas unidades estratigráficas. Então é necessário avaliar cada uma delas, das unidades, e delimitar a pluma horizontalmente em cada uma delas. A delimitação vertical é feita de modo até natural, por meio da avaliação da fase dissolvida em cada uma das unidades. A gente já está fazendo isso nessa hipótese. Então, muito bem, há de se delimitar essas plumas em cada uma das unidades, e é necessário também entender como se dá o fluxo de água em cada uma dessas unidades, uma vez que é comum, especialmente em áreas de depósitos aluvionares, que cada uma das unidades tem uma direção de fluxo diferente. Certamente as unidades terão uma velocidade de fluxo diferente, e para determinar essa velocidade é preciso que tenhamos a diferença de carga hidráulica no sentido do fluxo. Para isso precisamos determinar a potenciometria daquela unidade estratigráfica, ter a diferença de carga hidráulica para termos o gradiente hidráulico. O mais crítico na determinação da velocidade da água subterrânea na unidade estratigráfica é a condutividade hidráulica, que deve ser determinada por meio de ensaios de pulso, chamados também de slug test ou Bale test. Falamos deles no episódio 197 do podcast. E também podemos usar ensaios de filtração, mas uma vez que temos os poços instalados nas unidades estratigráficas, é mais interessante fazermos os ensaios nos poços. Bom, por fim, é preciso determinar a porosidade efetiva. Para isso temos que coletar amostras indeformadas. E falamos sobre isso no episódio 140 do podcast, A gente já falou de muitas coisas aqui. Enfim, essa coleta de amostra indeformada precisa ser feita com o amostrador Shelby. Tendo a delimitação da pluma e a velocidade da água subterrânea, para estimarmos até onde a pluma pode chegar, temos que tentar entender também os componentes de retardamento da pluma, porque a água chega numa velocidade, mas a pluma anda em outra velocidade. Nesse fator de retardamento, temos as dispersões hidráulicas e também o coeficiente KD, que diz o quanto da pluma dissolvida tem a tendência de ficar retida no solo, aí não no centro dos poros, mas na superfície dos poros, por conta, por exemplo, da matéria orgânica. Para estimarmos esse retardamento da pluma em relação à água subterrânea, é fundamental coletarmos amostras de solo e analisarmos o FOC, ou fração de carbono orgânico do solo. Então, durante as amostragens de solo, é mais um parâmetro para ser analisado, fração do carbono orgânico, para depois a gente entender essa questão da pluma, do andamento da pluma ou da retardação, do retardamento da pluma. Mas também ocorre na fase dissolvida um fator muito relevante, que é a degradação bioquímica da pluma. Para sabermos se está ocorrendo essa degradação, essa atenuação natural da pluma, é preciso também acumularmos linhas de evidência, começando pela evidência estatística da diminuição temporal e espacial das concentrações em fase dissolvida. Aí a gente passa por evidências químicas, como consumo de oxigênio e produção de gás carbônico, consumo de nitrato, formação de nitrito, consumo de sulfato, formação de sulfetos, incremento na alcalinidade, redução do ferro 3 e do manganês 4 para ferro 2 e manganês 2, dissolvidos, E finalmente a formação de metano dissolvido nesse caso aqui. Então, todos esses aceptores de elétrons e espécies reduzidas devem ser amostrados, devem ser analisados, amostrados junto com a água subterrânea, devem ser analisados na fase dissolvida, para que a gente tenha todas as evidências documentadas e avaliadas e possamos estimar o avanço ou a diminuição da pluma, o retardamento da pluma em fase dissolvida. Todas essas informações, toda a distribuição dessas substâncias químicas, aceptores e subprodutos, devem ser também visualizados o melhor possível, em 3D, também usando geoestatística, todos esses dados muito relevantes e softwares já citados aqui. Para plumas 2D, é possível usar Surfer, Strater, além do QGIS. Para modelagem de fluxo e transporte, mas uma modelagem mais de escala diferente dos nossos sites, uma escala de bacias hidrográficas e áreas muito grandes, pode-se usar o MT3D ou o Modflow, mais como uma ideia geral do que está acontecendo, não especificamente do site. E temos também software simples 2D, como o BioScreen, que pode nos ajudar a fazer algumas estimativas. Em suma, para o modelo conceitual da partição para a fase dissolvida, temos que ter os dados físicos das unidades estratigráficas, como potencial hidráulico, condutividade hidráulica, direção de fluxo, porosidade efetiva, fração do carbono orgânico, não é exatamente físico, mas a gente precisa da fração do carbono orgânico, e os dados químicos, como concentração da substância química de interesse na água, concentração de aceptores, de doadores de elétrons e subprodutos, eventuais subprodutos de degradação, e eventualmente, se tivermos, também a concentração dos micro-organismos que fazem essa degradação. Todas essas informações devem ser imputadas no seu modelo conceitual,
que não deve incluir só tabelas, gráficos e textos, mas também figuras, aí 2D, 3D, e o modelo conceitual deve proporcionar dados para prever o que vai acontecer, não só um diagnóstico atual, mas uma possível previsão do que pode acontecer. Assim que deveria ser o modelo conceitual de uma área impactada por hidrocarbonetos. Não é uma coisa fácil de fazer, né, realmente, e a dificuldade aumenta por conta de questões econômicas, aquela velha história do cliente não quer pagar, etc e tal, será que eu preciso disso e tudo mais? Mas cada um desses pontos que falamos aqui, e tentamos explicar, né, o melhor possível, a da importância, né, nós falamos da importância de cada um dos pontos, cada uma dessas coisinhas que ficar de lado vai aumentar muito a incerteza sobre o modelo conceitual, né? Aumentar, eu diria que aumenta exponencialmente cada coisa que a gente deixa de lado. Fazendo tudo o que nós dissemos aqui, ainda vão sobrar várias incertezas. Imagina fazer o de sempre, instalar poções e obter dados a partir dos poções. Pior ainda, usar esses poções como métrica de risco, de tomada de decisão. Isso é algo muito fora da boa técnica e muito fora da ciência. A tendência é que os órgãos ambientais aproximem suas exigências do que estamos falando aqui nessa série. Recomendo aos amigos e amigas de consultoria que ouçam os episódios, que reflitam, que perguntem, questionem, né? Questionem, é importante questionar o que eu estou dizendo aqui. Discutam com seus pares, ou até comigo, ou com os órgãos ambientais, implementem as melhorias técnicas e científicas para que o GAC possa exercer a sua relevância. Afinal, se nós não dermos esse valor, essa relevância para o GAC, daqui a pouco as pessoas vão decidir que não precisa ser feito nada do GAC. Afinal, seria só gasto, sem necessidade. Né? Já é um pouco assim. Né? Se a gente der munição para isso, vai ficar ainda pior. Né? A consultoria, no meu entender, deveria ser a primeira a apoiar, a concordar que temos que fazer o que eu estou falando aqui muito mais. Porém, o que eu vejo no dia a dia é que a maior parte das consultorias está atuando como reativamente, né, como defensor incondicional do seu cliente, contra o órgão ambiental, contra a ciência, contra o que eu estou dizendo aqui, né, apoiando totalmente o não fazer imposto por esses clientes. Né, os clientes que não querem fazer, lógico. Né. As consultorias seguirem por esse caminho não vai ser nada bom para o GAC e não vai ser nada bom principalmente para as próprias consultorias. Né. Então, recomendo que a gente reflita melhor sobre o que nós damos de relevância para o GAC. Tá? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que estejam gostando dessa série especial de GAC em áreas com hidrocarbonetos. Agradeço demais a atenção de todos e todas. Espero que esse episódio ajude vocês no dia a dia. Nós da ECD Training continuaremos lutando lado a lado com vocês por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Então sigam a gente nas redes, assinem a nossa newsletter. O link para assinar gratuitamente a newsletter está na descrição desse episódio. Agradeço mais uma vez aos nossos queridos e queridas colaboradores financeiros do Apoia-se, que mantém a gente no ar todas as semanas, e aos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, a Vapor Solutions, o Laboratório Consulting e a Columbia Technologies. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.